uma delegação justamente do lugar onde nasceu Madre Assunta. Estimada Madre Neuza Mariano, superiora geral da Congregação das Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeu, Escalabrinianas, demais religiosas de sua congregação, leigos e leigas que se agregam a este carisma no serviço dos migrantes e dos pobres. Saúdo os demais religiosos e religiosas, diáconos aqui presentes, queridos peregrinos vindos de tantas partes do Brasil, de tantas dioceses, de tantas localidades onde as irmãs escalabrinianas estão presentes, e também de tantos lugares no exterior, vindos de outros países, para participarem deste ato. Nós nos alegramos com a sua presença e o seu testemunho. Queridos irmãos e irmãs, todos e todas aqui presentes, também quero saudar os agentes da imprensa e da comunicação social. Hoje nós celebramos um momento muito especial na vida da Igreja, que reconhece e proclama formalmente que sua filha, irmã Assunta Marchetti, foi uma cristã extraordinária, que viveu de maneira exemplar a sua fé, a esperança e a caridade. Ela, nascida na Itália, foi uma missionária no Brasil, sobretudo aqui em São Paulo, onde testemunhou a caridade de Cristo para com os órfãos, migrantes e demais pessoas necessitadas. As pessoas santas orientaram a sua vida pela palavra de Deus e pelo exemplo de Cristo. E Jesus mesmo falou: bem-aventurados, beatos, felizes, aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática cada dia. A palavra de Deus que ouvimos nas leituras fala muito bem daquilo que fez e foi Madre Assunta. Na primeira leitura do livro dos Provérbios aparece a pergunta sobre a mulher que merece louvor mais do que todas. Qual é a mulher forte que merece, de fato, honra e louvor? E o autor cita uma série de qualidades louváveis da mulher: empreendedora, cheia de iniciativas, zelosa, que não deixa faltar nada aos filhos e ao marido, e que lhes dá honra e fama. Sem desprezar nenhuma dessas capacidades louváveis, o próprio autor, inspirado, responde: de fato, a mulher que teme o Senhor, que orienta a sua vida pela vontade de Deus, essa sim merece louvor mais do que todas. Pois somente as obras que são feitas segundo Deus permanecem, o resto passa, acaba logo esquecido. O que é feito em Deus permanece. A bem-aventurada Assunta foi uma mulher forte, muito forte e empreendedora. Como jovem, nada lhe faltava para ter uma boa posição na sua comunidade local, na Itália. No entanto, motivada por sua fé em Deus e pelo amor ao próximo, e ouvindo o chamado missionário que lhe veio através de seu irmão, Padre José Marchetti, que já estava no Brasil, ela abandonou tudo, inclusive sua pátria, e as seguranças que tinha para seguir a vocação religiosa e missionária, dedicando a vida aos migrantes, sobretudo aos pobres e doentes, aos órfãos e desamparados. Para eles, ela foi mãe solícita,
que, como a mulher descrita na primeira leitura, trabalhou muito para que não lhes faltasse nada. Sua vida foi inteiramente orientada pela caridade de Cristo, que ardia no seu coração e que lhe ajudava a ver em cada pessoa um filho de Deus, um irmão, uma irmã, imagem e semelhança do próprio Jesus Cristo. No poema A Caridade, na segunda leitura da primeira carta aos Coríntios, São Paulo convida a buscar o caminho melhor e a virtude mais alta na vida cristã. E esse caminho e virtude consistem em amar como Jesus amou. Amor de caridade, de doação sem medida e sem interesse pessoal, ao ponto de entregar inteiramente a vida pelo próximo, como o próprio Jesus fez. Este ideal alto é proposto a todos os discípulos pelo próprio Jesus, quando ele diz: como eu vos amei, assim amai-vos também vós uns aos outros. Ninguém tem maior amor do que aquele que entrega a sua vida pelos amigos. Todas as ações da nossa vida pelos amigos. Todas as ações da nossa vida precisam ser motivadas por esse amor de caridade, à semelhança de Jesus. Sem isso, as ações mais louváveis, como cita São Paulo, poderiam ser movidas apenas por vaidade pessoal, por interesse. Poderiam ser ações vazias, que não contam diante de Deus, que não têm valor para a eternidade. A bem-aventurada Santa Marquete nos deixou um testemunho dessa caridade. Na sua doação aos órfãos e aos pobres, ela não buscou vantagens pessoais e por isso também conseguiu mover tantas pessoas a colaborarem com ela, quer as irmãs que se agregavam à congregação que ela ajudou a fundar, quer os leigos e as comunidades locais na busca de servir os pobres. Seria como bronze que soa ou como um sino que retine, se não tivesse caridade. Os santos nos ensinam, com o testemunho de sua vida, a viver a caridade de modo autêntico. O Evangelho das Bem-aventuranças, segundo São Mateus, retrata o jeito de viver dos discípulos de Cristo. As bem-aventuranças manifestam a lógica das coisas de Deus, que muitas vezes é bem diferente da nossa. Elas traduzem o jeito de viver de quem se voltou inteiramente ao reino de Deus, anunciado por Jesus. Quantas pessoas fizeram das bem-aventuranças o seu jeito de viver e ficaram santas? Não dá para ser bom cristão sem viver o espírito das bem-aventuranças. A Santa Marquete não somente viveu segundo as bem-aventuranças, consagrando-se inteiramente a Deus na vida religiosa, mas ainda dedicou sua vida inteira para o bem do próximo, testemunhando as bem-aventuranças. Nós estamos no mês de outubro, mês das missões, e lembramos o trabalho dos missionários. Quanto bem fizeram entre nós os missionários, vindos de outros países ao longo da nossa história. Desde São José de Anchieta, Manuel da Nóbrega e seus companheiros, muitos aqui trouxeram o Evangelho de Cristo e cultivaram e testemunharam a fé e a vida cristã no povo ao longo desses 4 séculos da história de nossa cidade. Aqui Santa Paulina dedicou-se com o coração materno também aos pobres e idosos, aos doentes
e tantos outros, na mesma época de Madre Assunta. Outros missionários, a exemplo do beato Padre Mariano de la Mata, foram pastores solícitos e zelosos, dando testemunho da caridade de Cristo, bom pastor no meio do povo. Quanto devemos nós aos santos e generosos missionários que serviram nossa igreja em São Paulo e no Brasil. Eles deixaram aqui as suas marcas e continuam a nos estimular para fazermos também nós a nossa parte na missão da igreja. Eles agora são nossos intercessores junto de Deus e exemplos de vida cristã. Hoje temos a graça de testemunhar a beatificação de Assunta Marchetti, uma missionária fundadora de uma congregação religiosa missionária. Foi no dia 25 de outubro, como hoje, mas no ano de 1895, que ela emitiu os primeiros votos nas mãos de Dom João Batista Scalabrini, fundador com ela da congregação das Irmãs Scalabrinianas. Ele, bispo de Piacenza, e também fundador dos missionários de São Carlos Borromeu, os padres carlistas. Ela viveu aqui em São Paulo a sua missão, no sul do Brasil, no interior de São Paulo, em tempos difíceis, dedicando sua energia e capacidades, sobretudo aos órfãos e aos imigrantes que vinham para cá em grande quantidade, mas encontravam muitas vezes situações muito precárias e estavam sujeitos a todo tipo de exploração. Este problema, infelizmente, não foi superado e hoje assistimos a novos fluxos migratórios em todo o mundo e aqui em São Paulo também. Que o exemplo de Madre Assunta nos ensine e ajude a acolher e servir os migrantes, lembrados das palavras de Jesus. Eu era forasteiro, migrante, e vós me acolhestes. Estamos também prestes a iniciar o ano dedicado pelo Papa Francisco à vida religiosa consagrada. E hoje assistimos à beatificação de uma religiosa, cofundadora de uma congregação de religiosas. Esta congregação das Irmãs Scalabrinianas floresceu e se expandiu na igreja, produzindo frutos de caridade e vida cristã. Os religiosos evangelizam, sobretudo, pelo testemunho de sua vida inteiramente voltada para os valores do Evangelho e do Reino de Deus. Que a bem-aventurada Madre Assunta interceda junto de Deus pelas consagradas e consagrados à vida religiosa na igreja, a fim de que possam viver com alegria e generosidade o carisma de sua consagração, dando a todos o testemunho da alegria da fé e da liberdade sem igual encontrada no seguimento de Cristo, casto, manso, pobre e inteiramente voltado para Deus, inteiramente voltado para o próximo. Deus, inteiramente voltado para o próximo. Santos e santas religiosos e religiosas, rogai por nós. Santos e santas missionários e missionárias, rogai por nós. Santos e santas que viveram em nossa cidade, rogai por nós. Amém.